Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa. O mapa ele já foi mencionado no vídeo anterior, que fala sobre o site do Novo Ensino Médio. O card está aqui em cima, porque tem um percurso formativo que dá para fazer nesse site sobre o mapa e é bem bacana. Mas aqui a gente vai comentar alguns pontos. Então a gente vai falar o que são os mapas e o quadro integrador. Dentro dele tem outros itens que falam sobre o aprofundamento curricular, a unidade curricular, mas por que o quadro integrador? Para a gente focar na importância de se manter as habilidades que nele estão contidas, ou seja, de desenvolver de fato com seus estudantes um trabalho focado nessas habilidades. Para esse vídeo eu vou tomar como exemplo o itinerário formativo de linguagens, se liga na mídia, mas a gente já sabe, de acordo com o vídeo anterior, que são 10 mapas, porque é um para cada itinerário formativo. E para você não esquecer, antes da gente seguir, já se inscreve aqui no canal e deixa o like que ajuda na relevância do conteúdo, tá bom? Vamos lá! Começando aqui pelo sumário, vejam, ali ele já apresentou o quadro integrador, onde ele está, onde a gente vai focar também, e os componentes curriculares. Nesse caso aqui são 4, mas pode variar, tem unidade curricular que tem 3, tem unidade curricular que tem 5, depende do itinerário formativo. Os componentes curriculares, vejam que eles não são biologia, história, eles têm outros nomes. Vamos entender um pouquinho melhor por quê. Mas antes, talvez seja legal a gente retomar uma informação importante. O novo ensino médio é dividido entre FGB, Formação Geral Básica, que é mencionado no vídeo anterior, e itinerário formativo. Aqui a gente está focando no itinerário formativo, por isso esses componentes curriculares são dos itinerários formativos. Certo, novo ensino médio, primeira, segunda, terceira série, primeira série do ensino médio, e Nova Educação, itinerário formativo composto pelos componentes curriculares do Inova Educação, eletiva tecnologia e projeto de vida, dura o ano inteiro. Para a segunda série do ensino médio, então, começam o trabalho com as unidades curriculares 1 e 2, que duram um semestre, este primeiro semestre e o próximo semestre. Terceira série do ensino médio, 4 unidades curriculares. Por quê? Porque elas têm menor duração, um bimestre. Então, uma unidade curricular para cada bimestre. Lembrando que aqui a gente está falando das escolas de tempo parcial, porque as escolas do programa de ensino integral vão usar unidades curriculares 7 e 8 também. Mas aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Olhando esse quadro aqui, onde que a gente está neste vídeo? A gente está ali, na unidade curricular 1 deste primeiro semestre de 2022, para o trabalho agora com a segunda série, certo? E para este primeiro semestre, para esta unidade curricular 1, nós temos um mapa. O mapa ele tem duração, então, de 6 meses. O trabalho de 6 meses. Como mencionado no início do vídeo, o exemplo utilizado aqui é o Se Liga na Mídia, linguagens e suas tecnologias. Tem outros 9 mapas referentes aos outros 9 itinerários formativos. Vejam, dentro dos mapas, então, tem o trabalho que vai ser desenvolvido com os componentes curriculares do mapa, da unidade curricular, aliás, que faz parte do itinerário formativo. Esses componentes, eles têm outros nomes, vejam ali, Laboratório de Produção, Jornalística, Observatório da Imprensa Internacional, Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Criação e Comunicação Publicitária. Eles não têm os nomes que a gente conhece como biologia, história, física, língua inglesa. Não, esses nomes eles estão lá na formação geral básica. Aqui a gente está falando de itinerário formativo, então os componentes curriculares têm outros nomes. E aí, como mencionado anteriormente no primeiro vídeo, aqui é um exercício que a gente vai se habituar a conhecer esses novos componentes curriculares. E aí, lembrando que esse é o trabalho aqui para um semestre. Esses 4 componentes, no caso aqui do Se Liga na Mídia. Outra unidade curricular, outro mapa, pode ter o trabalho com 5 componentes ou com 3, tá? Mas sempre vai girar em torno disso, de 3 a 5 componentes. Nesse daqui, 4. Cada componente curricular dentro do mapa vai apresentar as competências e habilidades da FGB, que aqui no itinerário serão aprofundadas, afinal é o aprofundamento curricular, e as competências e habilidades dos eixos estruturantes, que a gente vai comentar um pouquinho também em seguida, tá? Mas serão apresentadas em cada componente curricular
essas habilidades, tanto da FGB quanto dos eixos estruturantes. Ele também traz as semanas e as horas de duração do trabalho com cada componente curricular e as atividades apresentadas para trabalhar essas competências e habilidades. E assim segue para os demais componentes curriculares também, competências e habilidades, semanas e horas, ou seja, a duração deles, e as atividades. E por que eu coloquei aqui as caixinhas verdes para as atividades, para as semanas e horas as laranjas e para as competências e habilidades as vermelhas? Aqui é até para um estudo próprio que daí quero compartilhar com vocês. As verdes são as atividades, elas são diretamente ligadas ao planejamento do professor. Então eu como professor, no meu plano de aula, é onde eu estou mais livre para fazer alteração. Então, de acordo com o perfil das minhas turmas, eu posso acrescentar algo a essas atividades que vá motivar mais os meus estudantes, que vai me ajudar mais a atingir o meu objetivo. Se eu altero, de acordo com o meu plano de aula, de acordo com o perfil da turma, com o ritmo da turma, essas semanas e horas, elas podem sofrer alteração, porque dentro do componente curricular, ele tem o tempo de cada atividade, mas de acordo com como eu vá trabalhar essa atividade e com o ritmo da turma, pode ser que eu leve um pouquinho mais de tempo ou pode ser que eu termine antes. Então, de acordo com o seu plano de aula, com as suas atividades e com a aplicação prática com a sua turma, pode ser que essa parte laranja, semanas e horas, sofra uma alteração, contanto que todas as atividades do componente sejam trabalhadas dentro do semestre, tá ok. Agora, por que as competências e habilidades estão em vermelho? Porque isso eu não posso mudar de jeito nenhum. Tá? Os componentes, as competências e habilidades apresentadas para cada componente tem que ser o foco, o objetivo do plano de aula do professor. Isso não pode ser alterado de jeito nenhum. Então, eu posso alterar minha atividade? Posso. Mas o meu objetivo, apresentado no plano de aula, a competência e habilidade, ela vai ter que ser a que está referenciada no mapa, dentro daquele componente curricular que eu estou trabalhando com a minha turma. Se ficar alguma dúvida nesse ponto, coloca aqui nos comentários para a gente trazer em novos vídeos. E aí eu queria comentar um pouquinho mais sobre essas tais competências e habilidades dos eixos estruturantes aqui especificamente. Vejam, os eixos estruturantes, eles são 4. São eixos estruturantes para o ensino médio. Eles vão estar em todos os itinerários formativos, porque eles estão em todas as áreas do conhecimento. Esses 4 eixos estruturantes, eles têm as suas habilidades, de acordo com as áreas do conhecimento. Esses componentes curriculares, então, eles trabalham essas habilidades desses 4 eixos estruturantes. E como que eles estão dentro do mapa? Eles estão, cada componente curricular não trabalha os 4 eixos. Pode ser que um componente foque em alguns eixos e outros não. Então, a exemplo desse daqui que a gente está usando, o Se Liga na Mídia, vejam que o componente curricular 1, ele foca em um único eixo estruturante, enquanto que o próximo componente curricular, o 2, ele já foca em 3. O componente curricular 3 foca em um também, investigação científica, e o componente curricular 4 foca em mais 3 eixos estruturantes. Ou seja, no trabalho dessa unidade curricular, serão trabalhados os 4. Ok? Então, não tem tudo bem um componente curricular trabalhar alguns e não os 4, mas a unidade curricular como um todo tem que trabalhar os 4. Agora vamos casar essa informação com o quadro integrador, que a gente comentou que ia apresentar aqui no começo do vídeo, né? O quadro integrador, ele traz uma visão macro do trabalho dessa unidade curricular, apresentado nesse mapa. Você pode fazer uma leitura na horizontal ou uma leitura na vertical desse quadro integrador. Fazendo uma leitura horizontal, a gente consegue ver os componentes curriculares dessa unidade curricular e como na atividade 1 esses componentes curriculares se relacionam. Assim, a exemplo deste itinerário formativo, aliás, deste mapa do Se Liga na Mídia, eu consigo perceber que na atividade 1, nos 4 componentes dele, o que predomina é que os meus alunos irão investigar, explorar,
Isso tem muito a ver, inclusive, com o eixo estruturante ali apresentado. Enquanto que fazendo uma leitura vertical, a gente consegue perceber que todos os eixos estruturantes são trabalhados dentro de cada componente curricular. Viram ali? Então, da mesma maneira como eu consigo ver o trabalho dos eixos estruturantes naquele componente ali apresentado em cinza, eu consigo ver naquele também apresentado em azul. Nos demais também, é que eu cortei ali para a gente poder ver um pouquinho mais ampliado. E aí que a gente vai unir com a informação anterior de não poder mudar as habilidades e competências apresentadas em cada componente curricular, porque elas precisam se conversar. Então o quadro integrador ele justifica isso para a gente, tanto na leitura horizontal quanto na leitura vertical. Tudo bem? Então isso é uma lição importante para o planejamento. Eu vou fazer o planejamento integrado com os professores do itinerário formativo. Posso alterar as minhas atividades de acordo com as minhas turmas, com o perfil das minhas turmas, mas ninguém pode mudar as habilidades e competências apresentadas em cada componente curricular, exatamente para a gente preservar essa integração. Se você gostou, deixe seu like, ajuda bastante na relevância do conteúdo. Até mais!